Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto. E hoje eu vou dar continuidade a uma série de programas que faz um bom tempo que eu tinha parado de fazer, né? Tinha interrompido e tal. Principalmente porque eu fiz aquela minha maratona de filmes de terror no mês de outubro, né? Então daí foi 31 programas que eu não avancei aqui com esse programa sem contexto. E depois que eu tava recuperando o formato e tal, agora daí finalmente eu me lembrei, eu podia dar continuidade numa série que eu já tinha começado aqui, que é falando a respeito de uma série documental chamada Psicadélica, né? Então eu já tô avisando que esse programa aqui é uma derivada de uma série de outros programas que eu discuto aqui com a minha audiência a respeito de uma série documental que eu tô assistindo que fala sobre a mente humana, a consciência humana e as substâncias psicodélicas, né? É sobre isso que a série se trata e eu já fiz assim, eu já vi. Deixa eu ver quantos. Eu vi 8 episódios dela, agora eu vi o nono. Ontem, né? Ontem e hoje, no caso, eu assisti o nono episódio. Então eu já fiz 8 programas sem contextos, né? Sem contextos, foi péssimo. Desde que eu comecei aqui, bem dizer, né? É um negócio que tem andado junto comigo, mas eu ainda não acabei e a série ainda não acabou, né? Acho que se pá, eu termino até em 2022, mas vamos lá. Quem quiser ficar mais por dentro do que vai ser falado aqui, eu realmente aconselho a assistir esses programas em ordem, né? Não precisa maratonar tudo, mas tu vai ter que assistir nessa ordem cronológica para tu pegar mais a linha. Então vamos lá, os programas são Sem Contexto número 8, o 11, o 23, o 41, o 50, o 52, o 53, aí depois só o 66, e daí, né, depois disso tudo, só agora que esse daqui vai ser o programa 77, eu acho, né? Sem Contexto 77, né? Então eu vou estar falando a respeito do episódio número 9 dessa série psicadélica. O nome do episódio é Engaging the Dream, né? Engaging the Dream, engage seria tipo assim, dá pra traduzir como noivar também, mas não necessariamente, sabe? Engage é uma palavra que tipo assim, se aproximar, sabe? Se unir ou chegar perto, enfim, é um termo que tem nessa linha. Ou também casar também, né? Ou quer dizer, noivar. Mas enfim, engage in the dream então quer dizer assim, se aproximar do sonho, se chegar perto do sonho, né? Aproximar-se do sonho. E eu vou dizer pra vocês que eu confesso que esse aqui foi o episódio da série que eu menos entendi exatamente sobre qual era o objetivo dele, sabe? Ao contrário da maioria dos outros programas que eles tinham como objetivo uma substância psicodélica em específico, exceto pelo último, eu acho que eles já estavam. Tipo, o primeiro era mais abrangente, depois eu acho que foram 6 ou 7 programas mais focados, e o último que eu falei também já era uma discussão assim, mais assim, falando de várias substâncias, né? Que era sobre o lado sombrio dos psicodélicos e tal. Eu acho que foi esse último que eu tinha assistido. Então agora, basicamente, pelo que eu entendi, eles estão discutindo assim um pouco mais de forma abrangente os efeitos mesmo das substâncias, mas daí a que eles mais falam é a ayahuasca, o nome que eles usam, né, de alguma droga psicodélica, ayahuasca. Eu diria que tudo o que eu vou falar aqui nesse programa não tem nada a ver com a maconha, por exemplo, né, que é uma substância que lá no começo eu já falei que poderia ou não ser, poderia ou não ser, como é que que é o termo que tá me escapando da cabeça? Poderia ser ou não, é isso, melhor assim, ser considerado uma substância psicodélica, sabe? Eu, particularmente, na minha relação pessoal com a maconha, eu considero uma substância psicodélica, né? Mas eu entendo que ela é muito, muito diferente, até, digamos assim, muito mais. Não, o termo não seria fraca, mas o efeito da maconha é algo muito mais assim. Introspectivo, realmente, de tu refletir a respeito de algumas outras coisas melhor, né? E de uma forma assim muito mais tipo sutil do que uma substância psicodélica que nem a ayahuasca, que nem o DMT, que nem os ácidos, né? Que nem provavelmente os cactos e tudo mais, e as outras os cogumelos também, que são todas substâncias que já foram discutidas aqui nesse programa, né? Mas basicamente, então vamos lá, vamos começar. Eu já fiz uma longa introdução bem extensa, né? É que talvez eu esteja enchendo um pouco de linguiça, porque nesse programa aqui talvez ele ficasse um pouco mais curto do que os outros que eu andava fazendo, e eu quero que pelo menos uns 40 minutos ele tenha. Então, vamos lá, né? O programa começa daí com eles fazendo uma explicação sobre como a Terra aprendeu a viver, sabe? Que é basicamente fazendo aquela explicação assim de que, né, o mundo conseguiu existir, persistir e fazer com que as coisas, cada uma das coisas cumprisse a sua função aqui no planeta, sabe? As plantas tinham um propósito, cada um dos animais também tinha um propósito e, né, cita, por exemplo, assim, as abelhas e a função delas. Então, eles começam introduzindo a nossa
nossa consciência ao que vai ser discutido nesse programa, refletindo sobre esse aspecto, né? Que realmente a gente, quem para observar, já parou para observar o jeito que o mundo funciona, é basicamente isso daí, né? O planeta Terra, ele aprendeu como que ele deveria existir e tal, né? E persistir durante muito tempo. E daí também eles falam sobre como, né, os animais de modo geral, né, antes de falar especificamente seres humanos, eles falam que os animais de modo geral, eles agem de uma forma que, basicamente, a espécie aprende que eles precisam adiar as suas mortes, né, e fazer com que a vida deles persistam, né? Isso daí até um pensamento de um animal é assim, né? Basicamente ele pensa em sobreviver, por exemplo, ele se alimenta, ele tenta se manter seguro e além disso ele tenta fazer com que a espécie dele continue existindo, né? Através do acasalamento e também de todo aquele instinto materno e tudo mais. Então, essas são duas coisas bem notáveis sobre as formas de vida aqui na Terra, né? Elas querem adiar as suas mortes e elas querem que a espécie delas continue, né? E nós também somos assim, né? E daí depois eles terminam essa primeira parte do programa falando sobre a palavra integração, né? Que é basicamente a noção de que as coisas não são... nada nesse mundo é simplesmente um indivíduo realmente, nada nesse mundo está realmente solto, tudo faz parte de um sistema, faz parte de, né, de uma integração. Todo mundo é uma engrenagem, digamos assim. Nada nem ninguém, nenhum aspecto do nosso planeta Terra é isolado, e de certa forma isso daí é uma verdade, né? De certa forma não, de todas as formas, né? E daí depois... Opa, sem querer eu pulei aqui para baixo nas minhas anotações, né? Deixa eu... assim... Né? Daí depois eles vão começar a se falar um pouco a respeito assim, de vantagens terapêuticas das substâncias psicodélicas, né? Que foi um tema recorrente desse programa e tal, né? Quem já viu falando sobre essa série sabe que esse é o tipo de coisa que todos os programas que eles falavam sobre alguma substância, eles sempre falavam de um tipo de uso que poderia ser feito, que ia te ajudar de alguma forma, ia fazer com que a pessoa pudesse lidar com várias questões, né? E simplesmente reavaliar pontos de vista, hábitos e tudo mais, né? Fazer com que a pessoa saia de um modo de pensar que ela sempre teve ou está na maior parte do tempo e com a ajuda dessas substâncias, né, da maneira certa, no cenário certo, com a quantidade certa, ela pode pegar e, né, realmente iniciar um tratamento, né, fazendo uso dessas substâncias psicodélicas. Aí falaram que uma das coisas que naturalmente é discutido pelo pessoal que usa substâncias psicodélicas é esse sentimento de integração, né? É um negócio que ao longo do tempo, ao longo das décadas, né? Desde quando começou a rolar a famosa, assim, revolução dos psicodélicos na década de 60, que basicamente foi quando, assim, o mundo urbano moderno começou a se interessar por substâncias psicodélicas, né? Enquanto outros povos, tipos indígenas, né, e povos do passado da humanidade também tinham uma interação mais íntima, mais pessoal com as substâncias. Nós, enquanto sociedade urbana, moderna e tudo mais, né, os seres humanos que viviam em sociedades, nesses centros populacionais e tudo mais, né, não tinham uma relação muito íntima com substâncias psicodélicas, por assim dizer, né? Cogumelos, ácidos, por exemplo, sequer. Para começar, ácido nem tinha sido, né, inventado, digamos assim, mas dava para consumir as plantas que, né, que contêm o ácido, digamos assim, né? Mas a humanidade urbana das cidades meio que não fazia isso também. Então, foi ali na década de 60 que lá nos Estados Unidos existiu o tal de revolução psicodélica, mas de modo geral outras partes do Ocidente também fizeram isso daí. Aqui no Brasil eu imagino que deve ter sido nessa fase também, a partir dos anos 60, talvez tenha demorado um pouco mais, mas eu acho que não, eu acho que ali nos anos 60 já começou assim, né? Já tava naquela vibe pós-guerra, né? E estavam saindo estudos a respeito de substâncias psicodélicas como cogumelos e como ácidos e tudo mais. As pessoas estavam descobrindo que, né, essa cultura indígena de fazer o consumo dessas substâncias chegou na sociedade e as pessoas começaram a fazer experimentação, né? E hoje em dia meio que, né, o que já estão 60 anos desde que isso aconteceu, até que não é tanto tempo assim, né? Mas hoje em dia a gente sabe um pouco mais a respeito de várias dessas substâncias graças a tudo, né, tudo, tipo assim, toda parte assim, química não. É, pode ser química também, né? Mas os efeitos práticos que essas substâncias fazem ou deixam de fazer no corpo do ser humano, hoje em dia tá muito mais documentado do que era quando esses testes começaram a ser feitos, né? Aí depois, assim, eles prosseguem o programa entrando no assunto falando sobre como muita coisa na vida é necessária tempo para interpretar,
né? Como, por exemplo, o luto, né? Quando tu perde alguém, tu precisa de um tempo para digerir aquela nova situação na tua vida, né? A recuperação de um músculo ou de uma lesão, de uma fratura, desse tipo de coisa, e também de reavaliação de fatos, sabe? Reavaliação de fatos, ressignificar eles dentro da tua cabeça, isso tem muito a ver com experiências psicodélicas também, né? Que muitas vezes uma pessoa que nunca tinha tido várias tipo, uma pessoa que nunca usou nenhuma substância psicodélica, como por exemplo assim, um cogumelo que eu ainda não usei, mas um ácido que eu já usei, né? Mas quando eu fui utilizar ácido, eu já tinha, por exemplo, assim, eu já tinha uma relação com a maconha e eu também já estava preparado, já estava inclusive predisposto a estar prestando bastante atenção nos meus pensamentos, tentar entender, interpretá-los. Eu usei muito com esse sentido, sabe? Eu não posso dizer que eu usei ácido na situação que muita gente usa, que é tipo assim, só numa festa pra curtir e ver as coisas derretendo, né? Então a primeira vez que eu usei ácido já era com essa mentalidade assim, de realmente reflexiva, sabe? E tudo mais. Então, foi um negócio que eu tinha dentro de mim, assim, essa percepção, né, no caso. Mas muita gente, então, que mesmo sem ter essas coisas dentro da cabeça, elas podem acabar, né, se confrontando com várias questões que antes elas não tinham refletido a respeito da vida delas sobre uma nova ótica. Ó, um barulho aí de um motoqueiro, espero que não atrapalhe muito o meu programa, né? E daí depois vamos ver como é que eles prosseguem o programa, né? E daí fala assim, aqui, então eles voltam a falar das experiências psicodélicas e dizem que elas são muito boas para esse negócio, né, de redefinir padrões de vida, né, e sobre como é estranho, né, as pessoas que vivem uma vida urbana e vão fazer um ritual deles, dentro especificamente na ayahuasca, que é outra substância que eu não tenho experiência, mas eu tenho empatia o suficiente para, né, entender que realmente, imagina assim, tu é uma pessoa gringa, entendeu? Um europeu, um norte-americano. Tu viaja até o Brasil, vai parar até no meio do mato, que muita gente faz isso aqui, vai ali pro Acre, por exemplo, para encontrar um xamã, né, que tem experiência com a consagração da ayahuasca e passa por esse tipo de experiência. Muita gente fala que eles passam por aquilo lá, por aquela jornada, muitas daquelas pessoas até antes de passar por isso, até não tinham crenças espirituais nenhuma, né? Elas passam porque elas são guiadas, né, pelo um xamã, digamos assim, qualificado, e depois eles voltam pra Selva de Pedra, a famosa Selva de Pedra, né? E tipo, eles estão vendo que nada mais ele tem sentido, sabe? Eles, tipo assim, cara, eu ressignifiquei umas coisas assim na minha cabeça. É claro que tem vários níveis e níveis, né? Eles também abordam as pessoas que ficam deslumbradas, que acham que, tipo assim, foram uma vez fazer um ritual e agora eles são pessoas diferentes, mas depois, quando tu volta pra uma sociedade, pouco a pouco a sociedade vai te fazer voltar pra mentalidade ali de sempre, entendeu? Só que, de vez em quando a pessoa, depois de 2 ou 3 rituais, ela realmente muda alguma coisa na vida dela, sabe? Porque tu com certeza vai passar por uma reflexão, entendeu? Tu com certeza vai ser confrontado que alguma coisa que tu vive ali não tá ideal, sabe? Seja na tua vida, na tua forma, na tua escolha de profissão, ou na forma de viver, conduta que tu tem, sabe? Enfim, alguma coisa ali tu vai reavaliar, tu vai reperceber e tu vai ficar, mano, como é estranho isso que eu vivi por isso, por várias razões, né? E tudo mais. Então eles falam sobre isso daí, né? Depois disso, eles falam sobre, né, toda essa questão de choque cultural, né? E fala que como é que é assim, falta de foco das pessoas que passaram a buscar drogas. Ah, sim, isso daí tá falando assim sobre essa questão, né, de que muita gente, que basicamente de forma simples é aquela coisa, né? Eles estavam explicando todos esses negócios, mas muita gente que vai buscar essas experiências também vão atrás delas sem ter muita vontade de mudar muita coisa na vida deles, não, sabe? Eles estão indo realmente só pela experiência psicodélica, sobre o que eles vão ver, o que eles vão sentir, mas nem todo mundo tá realmente com a intenção de usar aquilo lá pra mudar, né? Pra ter alguma espécie de aprendizado, alguma espécie assim de mudança mais profunda no seu ser, sabe? Tá realmente querendo ver como é que é, né? Vamos ver como é que é esse negócio daí e tal. E daí eles falam sobre a questão assim de como é importante para várias pessoas rolar um tempo assim de intervalo em jornadas. Daí, mais uma vez, aqui eles não estão falando de nada específico, sabe? Mas daí eles dizem que seria importante a pessoa dar um intervalo. De vez em quando pode fazer um tratamento contínuo, mas depois de algum tempo sempre é importante que tu fique um longo período, meses, sem tu passar por uma experiência psicodélica, justamente para tu poder realmente tirar alguma espécie de aprendizado, ressignificar alguma coisa, sabe? Assimilar algo que tu passou por aí, né? Eu particularmente, né, nunca tive esse problema com essas substâncias no caso, né? Só usei o ácido por enquanto, eu nunca comecei a, tipo, faz, digamos assim, mais de um ano já agora que eu não usei, entendeu? E pretendo utilizar novamente,
outras ocasiões, né? E cogumelo também é uma coisa que eu quero experimentar em breve e tal, mas ainda não usei também, né? Então, mas daí eles entram nesse tipo de questão, né? Que, como várias outras coisas, é bom sempre dar um intervalo para tu realmente ver por que tu faz aquilo e o que tu aprendeu com aquilo lá, né? E daí depois eles entram no assunto sobre que algumas das razões que levam as pessoas a perseguir experiências psicodélicas, né? Porque basicamente hoje em dia várias pessoas vão ir atrás de uma experiência psicodélica, tipo assim, que nem eu tô indo atrás mesmo, já depois de ter uma opinião formada, sabe? Muita gente vai fazer um uso de uma substância psicodélica depois de adulto e com alguma intenção, sabe? E daí eles entram em assuntos de que, quando eu digo eles, é que tipo assim, nessa série que nem eu já tinha explicado em alguns outros programas, né? Mas se por algum motivo alguém chegou até aqui e não ouviu os outros programas que eu falei sobre essa série, basicamente, várias das coisas que a gente tá ouvindo, tipo, eles têm um narrador principal, que ele vai sempre lendo um texto, digamos assim, sabe? A gente nunca vê a cara desse narrador, né? Só escuta a voz dele desde o primeiro programa. Só que além disso, eles colocam na frente da câmera ali, num caráter assim, documental mesmo, sabe? Alguém aparece, a pessoa, o nome dela e o que que ela fez, por que que ela tá ali sentada falando, né? E daí elas falam coisas variadas, coisas diversas e tudo mais, e várias vezes, tipo, é separado por assuntos, né? Tu vê que um falou alguma coisa e o outro, outra pessoa diferente de outra área vai lá e fala algo que tem alguma coisa a ver também, né? Porque é o mesmo tema. Então eles começam a comentar sobre as questões que as pessoas, muitas das pessoas vêm atrás deles falando, eu tô querendo fazer uma experiência psicodélica por isso, por aquilo, né? E daí, o argumento que eles falaram que eles escutam bastante, lá no inglês, né? É I lost myself, né? O que é lost myself? Quer dizer, eu me perdi. E aqui no Brasil também a gente consegue entender aquela história que a pessoa diz que ela sente que ela não é mais ela mesma, sabe? Que ela tá desconectada com o que ela é, com o que ela gosta, com o que ela faz. Então, essa é uma coisa que várias pessoas que estão nessa situação buscam uma experiência psicodélica, né? E eles não acham que isso necessariamente seja errado, né? Justamente é uma coisa que eu já falei, que tem esse potencial terapêutico, sim, entendeu? Para pessoas que sentem que estão há muito tempo sem, né, sem conseguir enxergar coisas boas, coisas sobre outra ótica, mudar a visão dela sobre vários assuntos, uma experiência psicodélica com certeza pode ajudar nisso. Mas, né, sempre sendo levado a sério, né? Sempre sendo levado, tipo assim, com alguém que tem conhecimento para te instruir, né? E tu fazer com uma intenção de aprendizado, de ressignificação e tudo mais, né? Cuidar, dosagem, todas essas coisas que essa série ela não fica martelando, mas o caráter dela sempre é assim, entendeu? Eles não estão falando assim, inclusive eles condenam, né, essa questão de uma maneira que nem eu condeno, sabe? Nem eu condeno a intenção das pessoas que usam drogas para se divertir. Eu realmente acho que dá para usar droga para se divertir, mas, né, tem que ter responsabilidade, tem que saber a dosagem para tu não se matar, né? Tu não fazer uma loucura contigo mesmo. Só que além disso, eu também sei que existe a ideia de usar psicodélicos para questões terapêuticas, questão de retrabalhar traumas, ressignificar coisas na tua vida que tu precisa reavaliar, que tu precisa olhar sobre uma outra ótica, né? E essas substâncias com certeza têm essa capacidade de fazer com que tu olhe para um problema de outra ótica e tipo simplesmente confrontar algumas coisas que talvez tu saiba que tu deveria, sabe? Enfim, e daí fala assim sobre esse assunto daí que eu já tinha entrado agora, né? Falando sobre as pessoas que dizem que perdem seus rumos, entendeu? Que elas querem conseguir se encontrar, né? E daí depois, assim, ele fala assim que é engraçado, né? Engraçado não, eu que tô falando isso. É engraçado, assim, né? Que muita gente parece que tu sente a tua própria energia, né? Tu se percebe espiritualmente falando. Eu já vou começar a falar desse tipo de coisa de energia, espiritualidade, porque, né? Que nem eu falei, quando se fala de substâncias desse tipo, ayahuasca, DMT, meio que a gente tem que falar sobre esses assuntos, entendeu? Essas substâncias, elas eram utilizadas com essa, por esse lado, sabe? Os xamãs eles são pessoas que tecnicamente eles conseguem te ler e te perceber energeticamente, e não só eles, né? Médiuns variados conseguem saber como é que tu está, sabe? Através desse tipo de leitura, através desse tipo de captação, né? E essas substâncias têm tudo a ver com isso, né? Inclusive eles vão falar mais sobre isso logo logo, por isso que eu já tô abrindo essa lacuna, né? De que basicamente a pessoa sabe quando ela não tá muito bem, sabe? A pessoa melhor do que ninguém, ela sabe, tipo assim, tem algo errado aqui comigo, né? Uh, E daí depois eles falam sobre como os psicodélicos, né, nos fazem refletir a respeito da nossa mente subconsciente, entendeu? Porque muito das nossas coisas, de como a gente se sente, tá no nosso subconsciente, né? Aquela parte da nossa mente que tem poder, que nos afeta de alguma forma, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção exata, noção clara, a gente não sabe exatamente o porquê que aquilo ali tá ali, entendeu? E realmente eu posso dizer que na minha
pouquíssima experiência que eu tive com substâncias psicodélicas além da maconha, tem isso daí. E com a própria maconha também eu acho que existe. Com a maconha que eu falei é diferente. Eu não acho que a maioria das coisas que estão sendo ditas aqui nesse programa tem a ver com a maconha, porque realmente não é uma substância que, tipo assim, tu vai usar a maconha uma vez e ela vai te passar por uma experiência transformadora. Não, entendeu? Mas eu realmente acho que a maconha, ela te ajuda a refletir conforme tu vai sabendo utilizar ela, tu vai conseguindo aprender que ela pode te ajudar ela te ajuda a influenciar a pensar de uma maneira mais positiva sobre algumas coisas, sabe? A tentar lidar com algumas coisas sobre uma ótica mais positiva. É assim que eu me relaciono, pelo menos, com ela, sabe? A maioria dos sentimentos que eu tenho quando eu tô sob efeito de maconha costumam ser coisas boas, entendeu? Então, pra mim, eu reconheço ela como algo que faz isso pra mim. E esse mês, eu não tinha comentado até agora, esse mês eu tô passando por um Sober November, né? Não October, mas November e tal. Esse mês inteiro eu não vou fazer consumo de substâncias nenhuma, né? Mas a que eu uso diariamente é só maconha, entendeu? Não era álcool, por exemplo, eu não tenho isso, mas, né, existe um desafio que se faz na internet chamado Sober October, né, que é outubro sóbrio, eu tô fazendo Sober November porque mês passado eu tava querendo ver filme de terror. Enfim, depois de fazer essa explicação, vamos voltar, né. Aí eles entram mais um pouco no assunto da ayahuasca, sabe? E daí, uma das coisas que eles apontam a respeito do ritual com a ayahuasca, depois que tu passou pela tua jornada mais visual, digamos assim, né, uma parte importante dessa do ritual do ayahuasca também é a parte da integração, que dizem que depois que tu passou por um ritual desse de consagração, tu tem que falar, basicamente, sobre o que tu viveu, o que tu passou, o que tu enxergou, né, e além de tu falar, tu vai ouvir, né, porque tu vai ouvir as outras pessoas falando também, e basicamente tu vai aprender a respeitar aqueles relatos, aquelas histórias. Então, né, eles apontam sobre como no próprio ritual da ayahuasca, essa parte do dar um tempo e perceber e te ouvir e te escutar faz parte do aprendizado também, né? Faz parte do uso consciente dessas substâncias, digamos assim, né? Aí aparece um especialista russo, sabe? Que ele é um cara estudioso, ele é um bioquímico, alguma coisa tipo assim. Esqueci agora a profissão dele e tal, que mostra ali, mas ele era estudioso especificamente da ayahuasca, né? Das plantas que fazem a bebida da ayahuasca, né? E daí ele é o tipo de cara que ele faz testes com as pessoas sobre efeitos de ayahuasca, entendeu? Ele vai até os lugares, pede pra fazer teste com as pessoas, entendeu? E observar realmente o que acontece com a pessoa quando ela tá passando por aquilo lá. E daí, além disso, ele é o cara que ele traz, assim, o lance da energia, e daí a energia do ponto de vista científico, né? Ele chega lá, ele explica tudo um negócio que eu já sei, tipo, eu não sei explicar pra vocês em termos igual ele utilizou, né? Mas basicamente é aquela coisa assim que, né, a energia científica da parada, entendeu? Que nosso corpo emite prótons e elétrons, entendeu? E que nosso campo de energia é mutável, é variável, ele pode se expandir, pode diminuir, né? E ele nos conta, basicamente, depois ele vai falar um pouco a respeito sobre coisas que vão acontecer com o corpo humano em questão energética durante o ritual de ayahuasca, sabe? E daí ele fala que ele já mediu coisas que aconteceram antes, durante e depois das consagrações, né? Então esse é um ponto interessante que eu acho que ainda não é muito martelado na sociedade, sabe? A gente precisa... Acho que isso que eu vou guardar, esse rant, pra fazer num programa sem contexto, né? Vou deixar pra... Não vou estragar esse programa falando sobre isso, né? Mas enfim, aí ele fala a respeito dos chakras também, né? Que é outra coisa que, né, pros fãs de Naruto que não sabem, chakra é uma coisa real, né? Pode chamar de chakra também. Eu chamo de chakra mesmo, né? Mas pode chamar só de chakras, né? Que daí chakras me lembra chácara, eu fui falar chakras, né? E daí fala o que são os chakras? São zonas do teu corpo que realmente emitem maior energia. Então isso que o Naruto utilizou no anime dele é real, entendeu? E é um bagulho que, tipo, faz parte da cultura de vários outros lugares, mas até onde eu sei, a indiana foi a primeira a documentar, foi a primeira a explicar, por isso até que o termo é chakra, eles que cunharam esse termo, eles que estudaram e aprenderam quais são os nossos órgãos vitais que têm um campo energético mais importante e tudo mais, né? E daí ele fala de como os chakras durante o ritual de ayahuasca, entendeu? Eles são abertos, né? Porque tu vai tomar a substância, tu vai te abrir espiritualmente, digamos assim, energeticamente, né? E depois disso eles vão te limpar, e depois disso eles vão te reenergizar com uma nova energia, porque foi tirado tudo, digamos assim, e depois vai ser fechado de novo, sabe? Então é um ritual bem longo, e pra quem não sabe, a ayahuasca até onde se dura várias horas mesmo, tipo assim, quando eu digo várias horas, eu digo, acredito que seja de 6 pra cima, acho que é por aí, né? Claro que nem todas essas 6 horas tu vai estar passando pela grande parte assim, da jornada visual, né? Isso daí vai durar durante algum tempo e tudo mais. Mas né, os efeitos em ti vão durar bastante tempo porque tu bebe, né? Não é uma coisa que tu fuma.
E daí, depois esse cara daí conclui falando a respeito de meditação, né? De que como muitas das coisas que ele observou numa jornada de ayahuasca, ele também consegue observar em pessoas que meditam, e é um bagulho que esse programa já falou várias vezes também, tal, que basicamente a meditação bem feita, bem executada e por gente que domina ela, na verdade ela consegue reproduzir várias coisas que as pessoas também buscam em jornadas, né, jornadas com os psicodélicos. Isso não quer dizer que as pessoas possam, digamos, substituir os psicodélicos por meditação, porque, tipo assim, muitas das pessoas que são grandes meditadores também usam psicodélicos, né? Existem várias espécies, assim, de bruxos, de feiticeiros, de xamãs, de médiums, né? Que eles são pessoas extremamente espiritualizadas, que meditam bastante, mas ainda assim eles usam psicodélicos em alguma vez que outra para fazer um ritual, para fazer alguma coisa do tipo, né? Então, uma coisa, mas eu quero dizer que as duas, tanto a meditar quanto usar psicodélicos pode ser utilizado para a mesma intenção, né? Mas daí o cara fala que para alinhar chakras é a melhor coisa que tem é a meditação, né? Que justamente é isso que tu vai aprender a fazer, né? E que a limpeza energética que ela traz, que a meditação traz, sabe? É de certa forma mais profunda do que uma experiência psicodélica vai te fazer, mas não é que nem eu falei. Tipo, com certeza os psicodélicos não são substitutos para meditação. Isso daí com certeza não é, né? Mas ao mesmo tempo que a meditação é um negócio que, né, exige muita dedicação da pessoa para ela chegar no ponto que aquilo lá tem efeitos práticos e reais na tua vida, né? Ao contrário de uma experiência psicodélica que basicamente tu fazendo no momento certo e sendo guiado por outra pessoa que vai saber te instruir, te orientar e te proteger de qualquer coisa, né? É o tipo de coisa que certamente vai ter algum benefício, por mais assim que tu não tenha experiência, né? E tudo mais. Enfim. Então não é à toa que muita gente busca, né? Porque é uma espécie de terapia bem mais prática, né? Aí eles citam daí que, né, como receber uma notícia, né, uma notícia nova, se alguém está te contando algo que tu não sabia, é algo parecido quando você fala sobre o teu campo energético, né? Isso daí é outra coisa que muita gente pode não saber, né? Mas basicamente, quando tu tá desconfortável, tu fica com menos energia. Já começa por aí, porque falaram que basicamente quando tu tá passando por um momento da tua vida que tu tá sentindo que tu precisa reavaliar, refletir ou absorver melhor uma informação, é comum que o teu campo energético que o teu corpo emana, ele esteja mais para dentro do que para fora, digamos assim, entendeu? Então, não é por acaso que quando a gente tá desconfortável, tu se sente desconfortável até de estar com outras pessoas interagindo com outras pessoas e tudo mais, né? Tu se sente meio vulnerável, digamos assim, né? Agora, quando é uma notícia, uma coisa que meio que tu já esperava, ou algo que não é surpreendente, não é necessário tanta energia para computar aquilo lá, sabe? É um bagulho que tu pode, tipo, simplesmente continuar com a tua energia na mesma e deixar pra lá, né? E daí depois eles falam um pouco a respeito de realizações variadas que vêm com, né, com a consagração da ayahuasca, né? Que eu falei, a substância que eu acho que eles mais falaram especificamente nesse programa foi a ayahuasca, sabe? E daí que fala que muitas pessoas até não, né, quando ficam se perguntando se elas deveriam ou não usar substâncias psicodélicas, se ela não se sente pronta com que os caras falam assim, se tu não se sente apto a lidar com os erros que tu pode encontrar da forma que tu vive, da forma que tu pensa, é melhor tu nem experimentar, sabe? Basicamente, não é o tipo de jornada que tu encara se tu não tá disposto a reavaliar, a ressignificar, a encarar os teus esqueletos no teu armário, sabe? Se tu não tá sentindo pronto, preparado, capaz de lidar com certas coisas, não passa por uma experiência dessa que talvez não é o melhor momento da tua vida. Mas agora, se tu tá realmente querendo, já, tu acha que tá numa parte que tu pode passar por isso e tu quer, entendeu? É um momento que pode ser mais indicado, né? Aí eles falam que os psicodélicos costumam nos levar por jornadas desconfortáveis, mas que podem ser muito importantes, né? Aí depois eles entram num tema que eu achei bem interessante, que realmente é algo polêmico, digamos assim, mas que, né, eu sendo uma pessoa fascinada por história e antropologia, eu acho muito interessante saber essas informações e refletir sobre elas, sabe? Porque eles falam sobre assim como crianças e jovens eram introduzidos aos psicodélicos, sabe? Em tipo, em culturas que têm acesso a psicodélicos, tipo, que nem eu falei, povos xamânicos, povos tribais, né? Pensem que eles não eram regidos pelas nossas leis de maioridade penal, entendeu? Então, tipo, num lugar do planeta que as pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, que as pessoas se relacionam com a ayahuasca, eu já fiquei sabendo que esse lance dessa bebida, várias vezes eles dão até em
poucas quantidades até para bebês, sabe? E é o tipo de coisa que não falei, é polêmico porque tem um monte de gente que não entende aquela parada do relativismo cultural, sabe? Que tu tem que entender que quando tu tá ouvindo esse tipo de informação, por mais que seja difícil de tu compreender e teu instinto natural seja julgar, tu tem que entender que, tipo assim, tu já tá vindo com um baita de um viés, sabe? Tu já tá assumindo que vários dos nossos padrões de viver a vida estão certos. E não que eu acredite, que eu afirme, que eu tenha certeza que dar um pouco de bebida de ayahuasca para uma criança não seja errado. Mas eu quero dizer que eu não acho que eu estou numa posição, entendeu? De falar qualquer coisa, porque eu não sou, né, estudioso e eu não tenho provas, eu não tenho dados, eu não sou eu que vou descobrir aqui no meu quarto se dar um pouco de ayahuasca para bebês é certo ou errado, né? E daí tu pode pegar esse tipo de explicação que eu dei sobre essa tribo aqui no Brasil e levar para vários outros lugares do mundo. Pensa que, tipo assim, pô, as tribos norte-americanas que usavam peyote, que é o cactus, devem imaginar que as crianças começavam a usar o cactus, entendeu? Pode não ser criança, mas jovem, adolescente, tinha algum momento que a vida desses jovens começava a se relacionar com essas substâncias psicodélicas, sabe? E, né, é sobre como que isso era feito daí e tal. Era feito com o quê? Através dos pais. Geralmente, quem introduzia, quem ensinava, quem apresentava substâncias psicodélicas para os filhos eram os pais, já com uma orientação, com uma forma de usar dentro da tribo, entendeu? Então, honestamente, do meu ponto de vista, eu acredito que é um uso muito mais controlado e seguro, mesmo que não seja ideal, mesmo que seja contraindicado, entendeu? Eu não estou dizendo que é para vocês oferecerem psicodélicos para os filhos de vocês, sabe? Mas nós somos pessoas que vivemos no mundo urbanizado, com uma ótica, com uma visão do mundo. Mas agora, né? Há centenas de anos atrás, ou até hoje em dia talvez ainda aconteça, mas eu vou dar um exemplo mais primitivo, entendeu? Pensa que, né, há 1500 anos atrás tinha gente no meio do mato, povos indígenas que lidavam com essas substâncias de outra maneira, sabe? E né? E daí eles voltam a citar a famosa Revolução Psicodélica, que foi o quê? Ali nos anos 60, quando surgiu os movimentos hippies e tudo mais, o pessoal começou a se drogar pra caralho. Tipo, não que não tivesse gente se drogando antes disso, mas eu quero dizer que começou a se tornar, tipo assim, assuntos, né? Já existia propaganda, por exemplo, anti-drogas, anti-maconha desde a década de 30, sabe? Já existia, assim, lobby favor ou contra de substâncias psicodélicas antes da década de 60. Mas eu quero dizer que foi a década de 60 que chutou o pau da barraca, que foi tipo assim, drogas estão na sociedade, né? Lá nos Estados Unidos eu acredito que um pouco aconteceu numa fase parecida aqui no Brasil, sabe? Daí eu tô especulando, então. Né? E o que aconteceu? Essas pessoas geralmente que começaram a usar drogas assim, seja ácidos, seja né, maconha, a porra que for, ele não estava sendo feito guiado por ninguém, tipo assim, no sentido de que ninguém estava ensinando para ele nada sobre essas drogas. Eles iam lá, consumiam e começavam a tirar as conclusões da própria cabeça, ou né, do famoso ensinamento que as plantas trazem, mas né, é difícil que a planta vai te trazer ensinamentos se tu nem estava preparado para ouvir, sabe? Basicamente isso, né? E daí depois eles entram nesse assunto a falar a respeito dos rituais de passagem, sabe? Que tipo assim, nós vivemos uma sociedade que atualmente meio que não há rituais de passagem, digamos assim, sabe? Tipo, lá no programa eles falam especificamente, assim, dos 16, 18 e 21 anos, sabe? Que daí, pra quem não sabe, são as maioridades nos Estados Unidos, sabe? 16 anos de idade eles podem dirigir carros, com 18 anos de idade eles podem começar a votar, e com 21 eles podem começar a beber, né? Aqui no Brasil, digamos que tudo seria 18 anos, até onde eu sei, sabe? Tipo, título de eleitor tu pode tirar com 16, né? Então mais novo que lá. Mas pode tirar título de eleitor com 16, com 18 tu vai poder comprar bebida alcoólica, tu vai poder tirar carteira de motorista e tudo mais, mas ninguém pode fazer nada porque a gente é pobre, né? Mas o ponto é que esses ritos de passagem modernos, entendeu? Eles não têm lá muito significado, né? Eles só acontecem por uma simples razão. Tu atingiu a maioridade que era necessária para aquilo lá. E daí eles falam sobre que, né? Sobre como ritos de passagem costumavam, né? E daí eles até dão alguns exemplos, não que não exista, né? Tipo assim, até que no Brasil a gente pode pensar, tipo assim, algumas coisas como a festa de 15 anos, debutante, talvez, sabe? E daí eles dão algum exemplo, tipo bar mitzvah, né? Que é um negócio assim de me faltou agora o termo, judeu, né? Coisa de pessoas com tradição judia, e deve ter algumas outras pessoas muçulmanas, pessoas cristãs, devem ter alguns rituais de passagem ainda que existam no mundo. Acredito que a grande maioria com um cunho religioso, entendeu? Mas o ponto é que é o seguinte: várias dessas culturas, vários dos povos que já existiram, e daí não unicamente os povos tribais, né? Até mesmo as civilizações, sempre existiu o conceito de ritual de passagem, né? E daí eu também vou fazer uma, tipo, nesse programa eles não falam esse lado que eu vou falar agora. Quer dizer, primeiro eu vou terminar o lado bom,
digamos assim, né? Que daí eles falam que geralmente esses rituais de passagem, que o que eu quero dizer com ritual de passagem é alguma coisa que um jovem, um homem, uma mulher jovem passa por uma experiência que é uma função assim para mostrar que eles estão mais velhos, mais fortes, um homem virando, quer dizer, um jovem virando um homem, digamos assim, sabe? Ou uma mulher virando, não, uma jovem menina virando uma mulher, digamos assim, sabe? E sempre foi parte, né? E era um negócio que costumava ter algum objetivo e era exigir alguma coisa daquela criança, aquela jovem que estava querendo mostrar também que ele estava em outra fase da vida deles, né? Eles têm alguns exemplos de rituais de passagem que existem, né? Que aqui no mundo ainda, sabe? Um que eu já conhecia e eles falaram aqui é um que acontece aqui no Brasil também, de uma tribo que os jovens, quando estão virando homens, digamos assim, eles têm que vestir umas luvas que tá cheio de mel, se eu não me engano, e formiga, sabe? Uns formigão enorme lá que tem na região deles, que come, pica os braços deles e eles ficam lá assim, bem doido, né? Eles falaram de uma tribo daí que eu acredito que fique na África, que se ou se é algum povo indígena, eu não peguei direito, sabe? Mas o ponto é que ele tem que subir no alto de umas árvores e amarrar nas próprias canelas umas raízes e basicamente as crianças fazem uma espécie de bang jump ali, sabe? É uma doideira. E eles dão vários exemplos assim, de coisas que ainda acontecem, algumas tradições, algumas culturas que têm rituais de passagem. E nós, de modo geral, meio que a gente não tem mais muito assim hoje em dia, né? E daí eu entendo o ponto que eles estão falando, e para mim é interessante realmente essa ideia de, sabe, de existir rituais de passagem, mostrar conforme uma criança está passando por transições e, né, isso acontecer de uma forma que estimule eles a buscar, a perseguir alguma coisa para, né, mostrar que estão avançando na cultura, na sociedade, na comunidade, no grupo, na família, enfim, na porra que for. Só que, porém, todavia, entretanto, contudo, também eu quero, né, aproveitar para falar, destacar que eu também sei que rituais de passagem não necessariamente sejam algo bom, né? Eu sei uma lista muito grande, né? Não na ponta da minha língua, porque, mas como eu não quero falar nada errado, digamos que se vocês pesquisarem coisas que as pessoas já tiveram que fazer culturalmente, vocês vão descobrir que existe muita coisa horrível também, né? Muito abuso, muita tortura, muita agressão, muitas coisas que eram institucionalizadas numa espécie de país ou no reino, sabe? Numa cultura que dizia, olha só, quando um homem chega na tal idade tem que fazer tal coisa com ele, ou quando uma mulher chega na tal idade tem que fazer uma coisa com ela, né? Então existem rituais de passagem que eu acho que são tortura, basicamente, que são coisas horríveis, sabe? Então, eu entendo que é uma faca de dois legumes, entendeu? Uma coisa que pra mim fica tipo assim, olha, eu entendo o lado positivo da existência de um ritual de passagem legal, mas eu também entendo o lado negativo de um ritual de passagem ruim, sabe? Então eu fico meio dividido em cima do muro, sabe? Eu sou o tipo de pessoa assim que eu entendo aquele argumento do assim, ninguém é obrigado a nada, mas eu também sei que é importante que as pessoas tenham um sentimento de obrigação, sabe? As pessoas sintam que elas precisam fazer algo. Eu sei que esse sentimento também é bom até pra eles, sabe? É bom o sentimento de pertencer, de objetivo e de querer, sabe, ser alguém importante pra ti, pra sobrevivência de ti, da tua espécie, sabe? Todos esses sentimentos são gostosos também e tal, né? Só que ao mesmo tempo também eu não gosto da ideia de obrigar as pessoas a fazer coisas horríveis, entendeu? Coisas que não é bom pra elas. Então eu fico dividido com essa ideia aí do ritual de passagem, né? Enfim, aí depois assim eles entram no assunto, falam sobre os ritos. Eles vão falar um pouco de xamãs, né? E falam sobre algumas das coisas que os aspirantes a xamãs faziam, né? Em várias tribos. Daí quando eles falam várias tribos, eu não sei exatamente do que é. Mas considerando que o cara que tá falando sobre isso é um cara que escreveu sobre tribos norte-americanas, né? No caso, nativo-americanos, né? As pessoas que viveram naquela terra antes de chegar, assim, os ingleses, digamos assim, né? E daí, esse cara é estudioso desses povos. Ele disse que vários desses xamãs, quando eles estavam assim para se tornar xamã, uma das coisas que eles tinham que fazer é sair da tribo e viver durante semanas no meio do mato, e esses objetivos deles era realmente de se confrontar com animais selvagens e não para matar eles, era realmente de ficar cara a cara com os animais e ele não morrer, entendeu? Basicamente era sobre uma coisa assim de provar várias coisas, certo? Sobre si mesmo, sabe? Sobre a tua capacidade de ficar cara a cara com esses animais e tudo mais, né? E eles são os povos nativos, de modo geral, eles têm uma relação assim com a natureza, né? Muito mais profunda, por questões óbvias, né? Pela parte assim, da convivência mesmo que eles tinham com essas seres, com essas feras, né?
E daí fala que essa preocupação com relação à morte também fazia parte, assim como faz parte do nosso mundo até hoje em dia, sabe? Praticamente todas as religiões têm uma certa percepção sobre a jornada na Terra e depois o que vai acontecer depois que tu morrer, né? O que esses caras descobriam, né? Esses xamãs descobriam é basicamente o que eles achavam que eles tinham que fazer com a vida deles, tipo, enquanto eles estavam aqui e depois eles iam preparando pra quando eles estivessem desencarnados, sabe? Eles continuariam depois daquilo lá, no caso. Eu acho que ficou meio merda essa parte aqui, mas me perdoa, né? E daí depois eles falam sobre como a ideia de que a gente vai morrer um dia, meio que, apesar de todo mundo ficar martelando isso constantemente, que o nosso estilo de vida de hoje em dia pode ser meio fugaz, sabe? Meio que a gente tá com. A gente tá vivendo num momento da história que a gente assume que nós estaremos vivos. Tipo, não importa o que aconteça, sabe? Tipo, não que no sentido assim, de imortalidade, mas eu quero dizer que, tipo assim, nós aqui. Claro que eu sei que tu falando assim de contexto pandêmico, então vocês perdoem todas essas questões, assim, tal. Mas eu quero dizer que se tu não tá no meio de uma guerra, tu não tá no meio de um lugar, no meio do mato que tu tem que estar sobrevivendo, tu assume que as pessoas não vão morrer, a não ser que aconteça algo a respeito, né? E é claro que a gente sempre fica falando, assim, várias coisas, a gente sabe que pode acontecer acidentes, sabe que as pessoas pegam doenças, sabe que as pessoas lidam com tragédias e tal. Mas muitas das pessoas de hoje em dia na sociedade que a gente está acostumado a ter, elas não estão com essa ideia de que as pessoas estão sujeitas a morrer a qualquer momento o tempo inteiro, sabe? As pessoas meio que. A gente sabe que as pessoas podem morrer, mas tu não espera até que alguém morra, digamos assim, sabe? Meio que a morte nos pega muito mais de surpresa do que outras pessoas da humanidade, digamos assim, sabe? Porque a gente não lida com outras partes da vida que fazia com que as pessoas estavam mais atentas ao fato de que, né, tem que fazer valer a pena tu estar vivo, porque talvez tu não vai estar vivo logo mais, né? E daí, depois eles entram assim, no assunto um pouco de experiências de quase morte, né? E falam que essas experiências de quase morte têm muitos efeitos similares aos psicodélicos, né? Como, por exemplo, coisas que tu pode enxergar, mensagens que tu pode ter, aprendizados, inclusive, entendeu? Muita gente que passou por essas experiências de quase morte diz estar tendo, né? Os relatos dessas pessoas coincidem com várias coisas que hoje em dia a gente também considera como relatos de pessoas que lidaram com psicodélicos, não, né? Outra, tipo assim, paralelo interessante que tem, né? E daí depois, assim, aparece um cara, assim, um dos escritores variados que aparecem nesses programas, né, ele começa a falar assim, que nem eu falei, esse programa aqui meio que é all over the place, sabe? Meio que eles falam sobre várias outras coisas junto, então meio que eu não entendi qual foi o tema. Se vocês entenderam, vocês me comentam, porque eu não entendi, sabe? E daí o cara começa a falar assim, sobre o que ele acredita que o objetivo das plantas, né, dessas plantas psicodélicas variadas, é nos fazer entender que a gente é parte de um ecossistema, sabe? Basicamente, as mensagens que elas tentam nos passar quando a gente está sob os efeitos dela é para a gente entender que a gente não está acima da natureza, a gente está dentro da natureza, a gente é tão parte do mundo natural quanto todos os outros seres vivos daqui, mas nós estamos tão acostumados a nos cercar, por exemplo, aqui eu numa casa, sabe? Com paredes e teto e com computador e com uma internet, com um telefone celular na minha mão, entendeu? A gente tá tão acostumado a se fechar com várias dessas coisas que a gente enxerga como artificial, digamos assim, né? Que a gente acaba, assim, de vez em quando se distanciando da ideia de que a gente é tão parte do ecossistema quanto todos os outros seres vivos desse planeta, né? Então, várias vezes essas plantas querem nos lembrar disso. Olha só, não pensa, não age como se tu não fizesse parte do mundo, porque tu, tipo, faz totalmente parte do mundo. Tu faz totalmente parte do mundo e que, além disso, o que que essa ideia vem juntos do que não é só um pensamento assim de bem-estar, de hippie, entendeu? Por isso que eles falam que esses pensamentos, esses aprendizados podem ser desconfortáveis, porque depois disso tu tem que entender que tu precisa contribuir para a fluência do planeta, sabe? Tu tem que entender que, tipo assim, eu emano uma energia, eu sou responsável pelas coisas que eu falo, as coisas que eu penso, as coisas que eu interajo, e eu faço parte do mundo e o mundo funciona porque eu tô aqui junto contribuindo, então eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer parte, eu tenho que girar junto, entendeu? Eu tenho que agir como se eu fosse uma engrenagem desse grande sistema, né? Essa minha metáfora não ficou boa porque ela parece menos legal do que eu tava querendo fazer parecer. Enfim, aí o cara falou um bagulho que eu achei muito interessante, sabe? Tipo assim, que a primeira etapa pra tu conseguir fazer esse tipo de mudança é acordar. Só que depois que tu acordar, vem a parte difícil,
né? E eu concordo plenamente que é a parte difícil, entendeu? Que tu tem que aprender a fazer algo com essa tua nova percepção, entendeu? Não adianta tu enxergar padrões errados, pensamentos errados, comportamentos errados, enfim, coisas que têm que ser reavaliadas, repercebidas e reprogramadas, só que tu não fazer nada a respeito, né? Então, essa é a segunda etapa para se tornar alguém assim mais sábio, né? Acho que até depois disso que ele tem um cara que falou, né? Eu acho que eles mostram um clipe do Terence McKenna lá dos anos 80 dele falando, né? Eu acho que é ele que fala isso aqui, não tenho certeza, né? Mas é um escritor, um cara que é bem famoso nessa história aí dos psicodélicos e tudo mais, ele que começou a levantar vários dos assuntos relacionados às substâncias do potencial delas para várias outras coisas, além só de ficar chapado, digamos assim, né? E daí ele fala assim que uma coisa que ele estava aprendendo, não, eu acho que isso daí ou isso daí. Não, não, era ele mesmo. Eu tava falando bem, eu fiquei, comecei a duvidar de mim e perdi o fio da meada. Mas enfim, ele fala que o primeiro passo para tu começar a chegar no primeiro nível de uma sabedoria é que tu tem que aceitar que algumas coisas não ficarão claras, sabe? Tu tem que aceitar que quanto mais tu fazer as tuas investigações, tem certas coisas que tu não vai conseguir ter uma definição muito clara. Eu fiquei muito feliz com essa explicação, porque eu já acredito nisso faz um tempo, entendeu? Já faz um bom tempo. Quem já me escutou aqui afirmando várias das coisas que eu acredito de maneira pragmática para minha vida, vai saber que eu sou o tipo de pessoa que eu não me importo de encontrar mistérios que eu acredito que ficarão misteriosos para todo sempre. Eu acredito que tem certas coisas que simplesmente a gente, tipo, faz parte da nossa. Faz parte do jogo, entendeu? A realidade foi programada dessa forma. Que eles vão falar: olha só, isso aqui tu não vai ter, não. Explicação, não. Isso aqui tu vai ter que definir dentro de ti, entendeu? Tu vai ter que ser capaz de interpretar as outras coisas que tu vai ter acesso e tu vai ter que refletir sobre isso aqui. Mas a gente não vai te dar de mão beijada, não. A gente não vai te dizer o segredo, sabe? O segredo cabe a ti refletir sobre aquilo lá. Então já é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Então, né, fiquei muito feliz quando eu vi esse cara falando sobre isso. E daí ele termina essa explicação falando o seguinte, que em nenhum lugar nos é dito que a gente seria capaz de compreender a realidade e todas as dimensões, todos os multiversos, como as coisas são organizadas de forma plena, né? E daí, isso é bom, porque eu acredito em todas essas coisas e eu acredito que várias delas vão ficar realmente na parte do imaginário, sabe? Não é um bagulho que a gente vai conseguir. Tipo, não tá programado na matriz a possibilidade de a gente poder se relacionar com essas ideias, sabe? Pelo menos não tão cedo, né? Aí depois aparece o narrador volta, né? E eles diz que ele explica um pouco mais do que o Terence estava falando, que diz que, tipo, basicamente o que o Terence está dizendo é que ele acredita que existe uma força invisível que os obriga a ficar aprendendo nessa vida, sabe? E quando eu digo ficar aprendendo, é o que todos nós, tipo, todos nós, não, né? Infelizmente tem muita gente que poderia fazer isso mais. Mas é o que a maioria de nós faz, sabe? Enquanto espécie, o ser humano sempre foi curioso, né? O ser humano sempre buscou aprendizado, ele buscou saber. A gente tem isso dentro de nós, né? Eu tenho aqui, vocês que estão me ouvindo também têm, sabe? E a humanidade, no passado inteiro, sempre foi de gente que queria aprender, que queria estudar, que queria discutir, que queria, enfim. As pessoas buscam as coisas, né? Faz parte da nossa espécie. A gente foi realmente programado para querer aprender mais, para querer saber mais, né? E daí eles concluem só falando que talvez essa grandeza do universo é algo que nos força a abandonar a ambição que a gente vai ser capaz de compreender tudo, sabe? E que algumas coisas vão ter que ficar na esfera da crença mesmo, né? Daí é tipo, eu não sei se foi eles que falaram isso daqui ou foi eu que escrevi, agora eu fiquei em dúvida, né? Mas, independentemente, né, é importante a gente ser capaz de analisar o mundo ao nosso redor, sabe? E utilizar as informações que a gente tem acesso de fato, né? Ignorando um pouco aquelas coisas que a gente não vai ter como descobrir, analisar as coisas que a gente tem acesso de fato, sabe? Para melhor utilizar os nossos corpos, a nossa mente, a nossa alma e o nosso mundo, entendeu? Porque isso daí faz parte dessa realização que os psicodélicos podem nos ajudar a ter, entendeu? Que a gente faz parte do mundo, a gente não tá aqui como invasor, a gente tá aqui como exatamente no lugar onde tu tá, onde tu deveria estar, e tu tá fazendo exatamente aquilo que deveria fazer. Então, seja consciente contra isso, quer dizer, contra isso não, quanto a isso, e tente fazer o melhor possível com relação a isso, né? E daí depois eles concluem basicamente falando assim sobre
como a sabedoria da espécie humana parece crescer conforme nós somos capazes de compreender e utilizar informações mais complexas, né? E daí, quando eu digo isso, não é nem só um bagulho de agora, sabe? Basicamente, os grandes tudo que a gente chama de grandes avanços tecnológicos, sabe, aconteceram exponencialmente, tipo assim, a humanidade ficou muito tempo na Idade da Pedra, depois na Idade do Ferro, na Idade do Bronze, entendeu? E daí, desde que a gente inventou coisas como matemática, astronomia, inventou não, né? Eu não gosto também desse termo. Eu acho que desde que a gente aprendeu, né? Aham. Desde que a gente aprendeu coisas como matemática, astronomia, química, sabe? Essas coisas todas foram responsáveis por a humanidade começar a deslanchar em várias áreas, que é uma coisa que a gente continua fazendo até hoje em dia, sabe? E daí aparece um neurocirurgião para falar a respeito de, né, como eles tinham falado sobre essa história de informações mais complexas, né, aparece um neurocirurgião para falar que o nosso cérebro é um produto da evolução, né, e que ele é uma das ferramentas mais complexas que se tem conhecimento, né, no mundo hoje em dia, né? E daí depois volta para o narrador e ele diz que talvez o universo seja um único fenômeno, sabe? E nossos cérebros seja a parte dele capaz de observar e reinterpretar seus infinitos acontecimentos. Talvez as plantas psicodélicas queiram nos ensinar que a vida não é sobre solucionar problemas. Sabe por que que não é sobre solucionar problemas? Porque se tu acha que a vida é sobre solucionar problemas, os únicos resultados possíveis nas suas interações são ganhar, perder ou empatar, sabe? Porque é assim que se lida com problemas, né? Ou tu soluciona, ou tu não consegue solucionar, ou, né, ficou ali por isso mesmo. Mas agora, se tu começar a encarar a tua vida, a tua jornada, a tua existência aqui na Terra como uma dança, e uma dança é algo que tem o quê? Tu tem que seguir o fluxo dela. Tu pode aprender ela e tu pode refinar ela perpetuamente, sabe? Tu pode cada vez mais dançar melhor a tua vida, a tua jornada, a tua passagem, né? Então, eles concluem com essa percepção daí que é meio que eu consigo entender que tem um valor muito grande mesmo, sabe? Assim, tu conseguir encarar que, né, quando tu tá vivendo as coisas, tu vai fazer o teu melhor, baseado naquilo que tu acredita saber, independentemente do resultado que aquilo lá tenha. Não é nada pessoal pra ti, entendeu? Se tu não deixa o teu ego te enganar de que aquilo lá aconteceu pessoalmente pra ti, porque o mundo tá contra ti e o mundo quer o teu mal. Agora, se tu simplesmente entende que, tipo assim, o mundo tá existindo, ele tá girando, ele tá fluindo, e eu tô buscando o meu melhor, tô buscando aprender, tô buscando fazer parte disso aqui da melhor forma possível, talvez seja um pouco mais tranquilo lidar, né, com os altos e baixos que fazem parte da caminhada, da estrada de todo mundo que está vivo, de todo mundo que já viveu, de todo mundo que está me ouvindo. E é isso aí, que nem eu falei, eu achei que esse programa podia ficar um pouco mais curto, mas eu consegui fazer ele render. Algumas horas aí eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, mas é que a verdade é que esse programa inteiro eu me senti meio que, tipo assim, eu gostei do episódio também da série, claro, né? Eu espero que quem tenha me ouvido tenha gostado um pouco das reflexões que eu trouxe, né? Porque eu sempre trago, tipo, além de trazer aquilo que eu vi, eu trago muito da minha opinião, do meu viés, de crenças que eu já tinha, né? E também tento trazer explicações que eu acho que as pessoas vão poder entender um pouco melhor, né? Já que essa série é gringa, norte-americana, várias das coisas que eles falam, eu tenho que fazer um exercício de localização, né? Tenho que pegar e, tipo assim, entender melhor na minha cabeça o que, que isso quer dizer na minha vida, na minha realidade, porque, né? O único lugar que eu vivia no Brasil, a única cidade que eu morei em Porto Alegre, então, né? Mas com a internet que eu posso. Enfim, eu já tô falando. O que, que eu tô falando aqui? Mano, te liga nos papos, né? Isso que eu tô sóbrio. Então, pra vocês verem que a doideira daqui é natural, é genética, é biológica, é produzida diretamente no meu cérebro, que com certeza é uma ferramenta complexa, né? Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenham curtido e provavelmente amanhã eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.